vídeo sobre a correção da prova e um vídeo sobre os casos clínicos, tá? Esse vídeo também serve para dar um auxílio a vocês na hora do que vocês vão estudar para a prova. Claro que vocês não vão estudar só o que está no vídeo, gente. Vocês têm que estudar o material que foi passado todo para vocês. Então, as questões da prova. Assinale a alternativa correta quanto à miastenia grave. Eu vou passar questão por questão, tá? Então, quando há acometimento exclusivamente ocular, o teste para anticorpo anti-ACHR tem especificidade. Essa questão era mais para vocês lembrarem sobre o que é especificidade, tá? E o que é sensibilidade. É um teste muito sensível, é um teste que consegue predizer a doença, mas ele pode ter falsos positivos. Dá positivo quando não é. E um teste que é muito específico, ele não dá falsos positivos, mas ele pode dar falsos negativos. Ele pode não perceber a doença quando ela existe. Então a gente tem que ter um equilíbrio entre especificidade e sensibilidade do teste para que ele seja bom. Um exemplo que a gente tem agora é os exemplos do Covid, né? Que eles têm especificidade e sensibilidade baixas. Então a gente fica bem perdido no que fazer. A inflamação da membrana pós-sináptica com dano morfológico, pós-sináptica com dano morfológico, essa era a questão correta. O tétano entra no diagnóstico diferencial. Eu falei do tétano, por quê? Porque o tétano é exatamente o oposto. O tétano, ele causa as reações tetânicas, os músculos ficam em tetania, né? A gente fala até que tem um sorriso. Uma vez eu atendi um paciente com tétano e ela chegou assim, sorrindo. Doutor, eu tô com muita dor. Tétano, dor de sorrindo. Eu estava sorrindo por causa da tetania, né, dos músculos da face. Os sintomas de miastenia não variam conforme o esforço físico, é óbvio, eles variam conforme o esforço físico, isso aí era básica essa questão. E o teste do gelo é uma opção viável sim, porque o endorfônio, que é o teste que seria o Tensilon, esse teste não está disponível no Brasil. A gente pode usar o Mestinon, só que o Mestinon é via oral e o Mestinon ele demora um tempo para atingir o nível plasmático, então ele não dá para fazer aquele teste na beira do leito, que seria o endorfônio, que nós não temos aqui. Então a gente pode usar o teste do gelo e ele funciona bem legal. Bom, responda essa questão quanto à paralisia do sexto par craniano. Prismas não são opção de tratamento, prismas são opção de tratamento, a gente pode usar prismas desde que os desvios sejam pequenos. Cirurgia do estrabismo está indicada em todos os pacientes com diplopia. Não, porque depende da evolução, depende do tipo de estrabismo, a gente pode usar botox, tem várias coisas, mas sim, pacientes com mais de 6 meses de evolução, sem a resolução ou sem a diminuição do quadro, a gente indica a cirurgia de estrabismo. Ou o uso de botox para diminuir a força do músculo contralateral. Conclusão, pode ser um alívio sintomático, claro, sempre, e é alívio sintomático, não é tratamento. Os casos de paralisia congênita apresentam diplopia. Quando a paralisia é congênita, quando a criança nasce com a paralisia, o que ela faz? Ela causa a supressão do olho desviado. O cérebro ele não consegue coaptar com esse negócio de diplopia. Então, durante o nascimento, quando dá o amadurecimento da visão, se você tem um desvio do olhar, o que o cérebro faz? O cérebro faz uma mancha, faz um escotoma no olho desviado para que ele não perceba essa diplopia. Então, os pacientes que nascem com estrabismo, eles não têm diplopia. Então, essa é uma coisa importante quando você pergunta assim, tá com o olho torto, você tem diplopia? Não. Provavelmente é um estrabismo congênito, senão ele perceberia essa diplopia. Ou ele tem uma cicatriz, ou ele tem alguma alteração naquele olho para não perceber essa diplopia. Sempre devemos ocluir o olho afetado? Não. Não é um tratamento. Você pode ocluir qualquer um dos dois, você pode ocluir o que o paciente se sentir melhor. Às vezes você tem um paciente que o olho afetado é o que tem grau. E daí você oclui ele e fica bem. Às vezes o olho que não afetado tem grau, tem 2 graus, e o olho afetado não tem grau nenhum. Se você tampar um, ele vai achar que está ruim de enxergar. Então ele pode escolher qual olho ele quer ocluir. Quanto à paralisia do quarto par craniano unilateral, assinale as corretas. Não causa diplopia, ele causa diplopia, ele pode ter uma posição de cabeça que ele melhore, mas ele causa diplopia. A síndrome da bainha do tendão do oblíquo superior marrom, apesar de que ser congênita, pode apresentar diplopia. Essa síndrome da bainha do tendão marrom é quando, como ele é praticamente só tendão, a extensão dele, a maior parte é tendão, e ele tem uma pequena área onde ele é muscular mesmo. E às vezes ele nasce com uma atrofia desse músculo. Então, até a adolescência, ele vai bem, sem ter diplopia.
E daí, na diplopia, na adolescência aparece essa diplopia, ou a torção do olho, esse torcicolo posicional. Então ele percebe a diplopia, porque já tinha tido o amadurecimento do sistema visual. E demorou para aparecer esse estrabismo. Então esse daí é um dos poucos casos em que é uma alteração congênita que pode dar diplopia lá no futuro. Devido à sua espessura reduzida, a questão está certa, ele tem espessura reduzida mesmo, ele tem um grande trajeto intracraniano, ele não é o maior trajeto intracraniano, o sexto par é maior, mas a espessura dele é muito menor que a dos outros, então ele facilmente é afetado nos traumas, batidas. Pode ser afetado por aneurismas da comunicante posterior. Isso aqui era para vocês lembrarem da anatomia, né, gente? Vocês têm que lembrar da anatomia vascular do cérebro e ver que ele não passa perto, nem um pouco perto da comunicante posterior, então não tem jeito. Pode ser afetado por patologias do seio cavernoso, muito importante vocês lembrarem que o seio cavernoso passa aquelas estruturas que estão lá no slide, né? Vejam aquele slide, é importante. São causas de paralisia do nervo oculomotor, exceto patologias do seio cavernoso. De novo, aquele slide lá, sim, o oculomotor passa lá junto. Aneurisma da comunicante posterior, tá, isso aí básico. Aneurisma da comunicante posterior dá alteração pupilar, por causa que o ventre superior do nervo, onde passam as fibras da pupila, e além disso, causa paralisia do terceiro par. Síndrome de Toulouse-Hunt, isso é interessante, é a síndrome dolorosa do ápice da órbita, pode causar paralisias musculares também, mas é mais a título de curiosidade saber o que é Toulouse-Hunt. E aneurisma da artéria comunicante cerebral média. A artéria cerebral média, a gente passa longe do trajeto. Isso era só para vocês lembrarem, a cerebral média é aquela que irriga a parte lateral do cérebro ali. Não está nem perto do trajeto do terceiro par. Então, para lembrar um pouquinho de anatomia. Microangiopatia em decorrência do DM ou hipertensão. Essa microangiopatia é uma das principais causas de paralisia nos pacientes com mais de 60 anos de qualquer musculatura extraocular. Tá? Então isso aqui é bem importante. Cite as alterações do olho com paralisia completa do nervo oculomotor. A maioria acertou, né? O que faltou foi alguns que faltaram citar a parte do envolvimento pupilar, né? Que é uma paralisia completa. E em alguns faltou citar os músculos, né? Tipo, quais são os músculos envolvidos? Citar causa diplopia e midríase. Tá. Faltou citar a musculatura ali, para ter uma questão mais completa. Mas acho que ninguém errou a questão.